Bom, gente, vamos dar aqui prosseguimento à nossa última aula desse mês, né? Só que dessa vez, como vai ter as provas já tá chegando. Se eu não me engano, a de vocês vai ser terça-feira da próxima semana, no último dia. Mas a gente vai nessa aula aqui, eu tô focando nas correções que faltam para vocês corrigirem, então acompanha aí a aula, tá? Peço até desculpa porque as fotos das respostas não vão aparecer muito. Eu acredito que não vai aparecer, não sei. Talvez dê pra ver, mas tem outras pessoas que não conseguem ver, né? Mas eu vou ficar aqui falando as respostas. Aí qualquer coisa vocês dão pausa e corrijam, tá? Então vamos lá. Pra fazer essa página, que era de 98, até a página 101, vocês precisariam ter lido o texto, né? Porque para fazer tem que ler o texto. O texto fala basicamente sobre alguns países, ou seja, os pontos turísticos. Cada país tem um ponto turístico. No nosso país a gente tem alguns pontos turísticos conhecidos ao redor do mundo. E nesses países que falam espanhol, que são considerados países hispanohablantes, né? Eles são ainda mais conhecidos por causa da sua natureza privilegiada, né? Primeiramente, a gente vem da República Dominicana, um pequeno texto falando sobre esse país, que é um dos destinos sem igual, que conta com a natureza extraordinária, fascinante, muito bonita, né? As praias litorâneas. Também fala de Machu Picchu, que é uma cidade histórica que fica lá no Peru, né? Que era uma das civilizações que moravam naquele tempo, bem antigo mesmo. Se eu não me engano, acho que foi os maias, que era uma cultura antiga e milenar, que povoaram ali a parte litorânea desses países que fica entre o Peru, que é o Chile, né? E por último, falando, como eu já tinha falado do Chile, ele aparece também no último estrofe do texto, que é falando sobre Santiago, Valparaíso e arredores, ou seja, falando sobre a capital, que é Santiago, e outra cidade que fica ali perto e aos arredores, né? Falando um pouquinho sobre o Chile. E também termina falando sobre a neve que acontece lá no Chile no tempo de inverno. Então, vamos lá. Na primeira questão, era para vocês enumerarem as frases com o país correspondente segundo as informações do texto. Então, a gente tinha aí República Dominicana, Chile e Peru, né? Então, letra A. É conhecido por ter as mais bonitas praias do mundo. Qual é o país que é mais conhecido por ter umas praias mais bonitas do mundo? Será que é a República Dominicana, Peru ou Chile? Pela resposta seria República Dominicana, porque basta a gente olhar no texto que a gente vê a imagem, né, da natureza exuberante, tão linda, né, que está na nossa visão. Então, é a República Dominicana. Então, vocês deveriam colocar o número 1. Letra B. Há estações de esqui que se ubicam sobre os 1000 metros de altura, ou seja, país que tem essa parte de inverno seria o que? Peru, tá? Então, o número... Peru não. É Chile, tá? Chile. Ou seja, é um dos países mais frios que tem neve lá no seu período de inverno, tá? Letra C. Há um dos sítios arqueológicos mais interessantes do planeta, ou seja, Machu Picchu. Quando se fala de Machu Picchu, fala sobre Peru, porque realmente é uma das cidades mais extraordinárias que temos no nosso planeta, né? É algo assim extraordinário. Aparenta até ser bizarro, né? Como uma cultura tão grande, tão milenar, foi capaz de fazer coisas que naquela época nem existiam, né? Muito legal mesmo a gente falar mais sobre Machu Picchu e os maias. Letra D. É donde há uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Ou seja, é o quê? É o país 3, Peru, tá? Porque realmente é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. É o país Peru, né? Que a gente vê aqui lá no texto falando como visitar Machu Picchu em Cusco. Aí tem uma oportunidade para sentir pequena, explorar o caminho de Inca, explorar Machu Picchu, sentir-se nas nuvens, o mirador de Machu Picchu. Então a cidade tem tudo para oferecer para um turista. Letra E. Conta com 1.600 quilômetros de costa, seria República Dominicana. Continuando lá na página 100,
pergunta assim sobre a segunda questão. Sobre os países hispanohablantes, responde. A. ¿Ya has viajado a algum país hispanohablante que te pareceu? Na verdade, a letra A é bem pessoal, por isso que tem assim, resposta personal, ou seja, se você já viajou para algum país hispânico, você fala a sua experiência. Mas caso não, infelizmente a gente tem que colocar somente não. Não, tá? Somente NO, não. Letra B. Quantos são os países hispanohablantes? Isso está equivalendo a América, tá? Hispanohablantes. Son 21 los países hispanohablantes. 21, número 21. A gente fala 21, 21. Não sei se dá para ver agora. Son 21 los países hispanohablantes. Letra C. Qual de los destinos hispanohablantes indicados te gostaria conhecer? Também é uma resposta pessoal. Aí a gente viu no livro que ele te dá 3 destinos, que é a paisagem litorânea da República Dominicana, uma cidade milenar e histórica, o Machu Picchu, e uma cidade mais moderna, né, que é Santiago, com seu inverno, com a sua neve. Então, para cada um, isso é uma opinião. Vocês podem colocar um dos 3 que vocês gostariam de conhecer, tá? 3. Investiga um ponto turístico de um país hispanohablante e comparte com tus amigos. Ou seja, também é uma resposta pessoal, né? Então, vocês poderiam colocar algum ponto turístico que vocês gostariam de ir com os amigos, por exemplo. Pode ir um desses 3 países que está no texto, ou pode ser algum país da Europa, por exemplo, a Espanha, um país mais perto, que é a Argentina. Então, é bem pessoal, tá? Ou seja, todas essas questões, tanto a primeira quanto a segunda, são questões relacionadas ao texto que também tem resposta pessoal, ou seja, é conhecido como compreensão leitora, tá? Compreensão do texto. Continuando aqui, que é agora a ortografia, né, que é a parte 101. Vamos lá. Para não confundir o som das letras R e J em espanhol, que se assemelha a R das palavras iniciais em português, a mal pronunciação pode resultar em problemas de compreensão e confusões. Ou seja, para quem não sabe, ou que ainda não lembra, o alfabeto, a maioria de algumas letras, ele não vai acompanhar o mesmo som da língua portuguesa, principalmente quando a gente fala de V com B, quando a gente fala J e R, e o Y e o I. Ou seja, como a gente está focando no R, eu vou dar outros exemplos. Toda palavrinha que começa com V sempre vai ter o som de B, tá? Por isso que quando a gente fala vaso, vaso no espanhol é copo. Eu não vou falar vaso, eu falo baço, porque o V tem som de B. Isso vai acontecer igualmente com o R, com o doble R, que é conhecido como RR, e o J, tá? Então, aqui o J, toda palavrinha que começar com J, se ele tiver durante essa palavra, ele não vai ter som de J, ele vai ter som de R. Por isso que confunde o aluno, porque o aluno não sabe. Quando está aprendendo uma língua nova e ele ouve isso, né? Por exemplo, jardim, né? Que é o jardim. Se ele não saber que o J tem som de R, ele vai colocar automaticamente o som de R, porque ele está interligando, fazendo aquela conexão com a língua portuguesa, com a sua língua nativa. Então, a gente faz muito isso, né? Quando a gente tenta aprender uma língua, né? Então, a gente tem que ver que existe palavras que vai ter R e ele vai ser um R mais forte. Por exemplo, raton, né? Começa com R, então a gente não fala raton, como na língua portuguesa, rato, né? É mais suave. No espanhol, não. Tem que ser mais forte. Então, eu falo raton, raton, certo? O R doble também, ele é forte, tá? O J tem som de R. Então, a gente tem que conhecer as palavrinhas que que se escreve com J, palavras que começam com R, com 2 R's, que é conhecido como doble R, tá? Então, a gente tem um exemplo aí. Nessa segunda. Completa os espaços em branco com R, doble R ou J. A.
Me gustaría mucho tener perro. Pero se escreve com 2 R's, tá? Pero quer dizer cachorro. Pero é com R. Então, deve estar confundido. Professora, mas tem 2 palavras que se escrevem um com 2 R's e outro com R? No espanhol, pero com 2 R's não é a mesma coisa que pero com um R. Pero com 2 R's tem a tradução de cachorro. Pero com um R vai transmitir o significado de mais, uma preposição mais da nossa língua. Então, eles têm significados distintos, tá? Então, me gostaria muito de ter perro, pero a minha madre não le gusta la ideia, tá? Letra B. Rui, percebemos o sonido, o som diferente. Rui e Rabiel, Rabiel se escreve com J. Van a viajar com J, solos por primeira vez. C. Que raro se escreve com um R. Raro o que Mariana todavía no me ha llamado. D. En estas vacaciones voy a saltar em paracaídas. Paracaídas é a mesma coisa que paraquedas, tá? Então, a gente percebe que o R tem um som forte de ra. O doble R é mais forte ainda, por isso que eu falo perro. E o J também tem som de R, por isso que ele é mais forte. Ele, assim, não é tão forte, mas ele tem som de R, por isso que eu falo viajar, ou seja, o R aqui, ele é mais suave. Então, toda palavra que eu começar com o J vai ter som de R, tá bom? Então, eu finalizo por aqui. Bons estudos e boa prova!